E a aula de hoje é sobre como é que a gente testa a nossa oferta e principalmente por que é tão importante fazer isso. Aula 13, vamos embora. Só lembrando, para chegar nessa aula e ter um aprendizado completo dela, é fundamental que a gente já tenha passado por alguns pontos, né? Então, que já tenha criado ali uma visão de várias ideias que você pode ter para abrir um negócio, ter escolhido essa ideia de acordo com o potencial do mercado e com a afinidade que você tem para resolver aquela oportunidade, ter feito algumas entrevistas, definir uma persona e, por fim, ter uma solução, uma visão de uma solução inicial, mas principalmente uma proposta de valor bem definida. Se você não sabe algum desses pontos, volta aqui nos links, procura principalmente, mas um dos pontos fundamentais aqui, se você está usando isso para testar uma ideia que você já tem consolidada, o ponto principal aqui é a proposta de valor. Você precisa ter isso para conseguir executar os exercícios dessa aula. Então vamos lá, mas principalmente por que a gente deve testar? Esse aqui talvez seja a pergunta mais importante dessa aula e a gente tem que ter clareza disso. Quando a gente começou, né, o meu restaurante, o Kimitachi, que a gente está usando aqui para vários exemplos, a gente fez tudo direito até exatamente esse ponto, certo? A gente estudou 9 meses, basicamente todas as 12 aulas atrás que a gente teve, muito foi ligado ao que a gente fez na prática, né? Então, entendimento das pessoas, do que elas queriam, do hábito, análise da concorrência, pesquisar o mundo inteiro. Mas quando chegou exatamente nesse ponto aqui, a gente cometeu um erro. E qual foi esse erro? Depois de ter pesquisado durante 9 meses, ao invés de testar a nossa ideia de maneira simples para ver se realmente tinha aderência com a população, a gente fez algo diferente. A gente fez o que a maioria dos empreendedores fazem. Em muitos casos dá certo, como o nosso deu certo, mas se der errado, isso pode dar muito problema. Então, olha o que a gente fez. Depois de estudar 9 meses, a gente foi lá e pegou um empréstimo. A gente começou a investir 4 meses de desenvolvimento de software. A gente fez um contrato de aluguel de uma loja por 12 meses, no mínimo. A gente fez uma obra para modificar essa loja. E a gente comprou todos os equipamentos, estoque, contratamos um monte de gente. Tudo isso sem nunca ter feito um sushi vendido para um cliente e testado. Olhando em retrospectiva, parece que a gente foi maluco, mas isso é o que a maioria das empresas fazem, né? Então, principal ponto aqui, como é que a gente testa de uma maneira leve para que a gente consiga mitigar, diminuir o risco de tudo aquilo que a gente estudou realmente for aplicado na realidade e der certo e vai fazer uma empresa que realmente seja lucrativa, como a gente está buscando. Então, como eu estava falando, esse é o principal benefício. O que a gente quer fazer, né, quando a gente testa? Obviamente diminuir o risco, mas validar que tudo aquilo que a gente fez na pesquisa está certo, né? Então a gente foi lá durante todas as pesquisas que a gente fez, a gente colheu informação e essas informações são uma amostra daquilo que a gente acha que está na realidade. Ou a gente precisa testar na realidade mesmo. A gente também precisa validar se existe realmente alguém que está disposto a pegar o dinheiro do bolso e pagar. Porque uma coisa é a pessoa dizer o seguinte, pô, você trocaria esse produto por esse produto se ele oferecesse esses benefícios a mais? Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa tirar do bolso dinheiro e realmente investir na sua ideia e comprar a sua ideia literalmente, né? E por último, entender realmente se a tua proposta, depois a solução que tu pensou, ela realmente vai entregar um valor maior do que já existe atualmente, né? São essas 3 coisas aqui que a gente quer mitigar. Tá, Cadu, e se der errado? E se o meu teste der errado? Ótimo. É melhor você fazer isso com um teste do que depois de ter pego o empréstimo, alugado loja, feito tudo isso. Exatamente para isso que a gente espera. O padrão aqui é dar errado, tá? Então, para isso a gente usa uma sigla que ela veio de startup, né? As startups usam muito isso, que é um MVP. Mas não é um conceito complexo. A gente pode simplesmente aqui traduzir ele de uma maneira muito simples. O mínimo produto viável. E o que significa o mínimo produto viável? É um produto que ele tem só o essencial da solução, tá? Ele não vai ser uma solução completa, final, perfeita. E a gente vai dar um exemplo disso aqui na próxima aula, para ficar bem claro como ele pode ser simplificado e como é importante ele fazer isso. Ele tende a ser em pequena escala. Se você está pensando em atender 1000 pessoas no seu restaurante, se você está pensando em ter uma fábrica de roupa que vai atender diversas coisas, a gente tem que simplificar esse processo e deixar ele mais simples.
Geralmente ele não tem tecnologia, porque tecnologia custa muito caro para desenvolver e leva tempo. E ele não vai ter grandes investimentos em marketing e produção. Então, a ideia realmente é pegar o mínimo possível para tu validar tudo isso que a gente construiu até agora. Mas atenção, esse é o ponto mais importante aqui. Essa solução, ela não vai estar pronta, como a gente deixou claro. Então é fundamental que a gente pegue feedbacks. Toda vez que você oferecer para um cliente ele comprar e você entregar esse MVP, essa solução que ainda não está pronta, mas que já entrega parte daquilo que você está prometendo, vai ter falhas. E o que a gente quer aqui é principalmente aprender com o cliente. Então, isso é muito valioso. Por quê? Porque diminui nosso risco. A gente está garantindo que o nosso produto vai ter uma melhor recepção pelo mercado se a gente fizer essa última polida e deixar ele mais preparado para a gente entregar aquilo que o mercado está pedindo. E aqui tem uma coisa que é super importante. Se a gente não está melhorando esse produto inicial, a gente não está aprendendo o suficiente, a gente não está falando direito com o cliente. Imagina que a gente construiu uma solução que foi super embasada em pesquisa, mas tem muita coisa ainda da nossa cabeça. Será que não tem nada realmente para a gente aprender com o cliente e melhorar? Então essa é uma coisa que sempre fica na minha cabeça quando a gente fala de testar a solução. Se você não está evoluindo, você não está aprendendo o suficiente com o cliente. Na próxima aula, a gente vai ver exatamente, passo a passo, como é que constrói um MVP e eu também vou dar um exemplo aqui de como eu fiz isso, como eu faria isso há 12 anos atrás se eu estivesse testando o meu restaurante. Valeu, gente!